Glória a Deus. Aleluia. Que a paz de Cristo reine sobre a tua vida. Queridos, amados irmãos, amigos, é com muito prazer, com muita satisfação, que eu me coloco neste momento diante desta câmera para vir até você e poder te dar uma resposta. Alguns irmãos, há muito tempo, têm me perguntado o porquê que eu, o irmão Joel Dilton, nunca preguei, nunca subi no altar da congregação de Vila Brasilândia 1, na gestão deste pastor que aí foi deixado há mais de 11 anos. Essa pergunta me tem sido feita há muito tempo e por muitos irmãos. Irmãos que eram daqui, eram de nós, saíram, quando conosco sabiam que eu não tinha oportunidade para absolutamente nada, nunca exerci nenhuma função, a menor que seja, nunca fui selecionado para colher uma oferta, nunca fui chamado para fazer uma oração no altar com a igreja, nunca fui chamado para ficar de pé atrás do altar como que fosse uma estátua, como muitos ficam, nunca fui chamado para colher os cálices da Santa Ceia nos dias de Santa Ceia, nunca fui chamado para olhar os carros dos irmãos lá fora. Para absolutamente nada, nesses mais de 11 anos que esse pastor foi deixado sobre a nossa igreja, com a promessa de que nos seria enviado um pastor para pastorear a igreja de Vila Brasilândia 1, mas isso não aconteceu. E esse que foi deixado aí permanece nesses mais de 11 anos. E nessa gestão, o irmão Joel nunca foi utilizado para nada. Muitos que chegaram depois do irmão Joel tiveram oportunidades, foram levados ao ministério, exercem funções, atividades dentro da igreja, mas o irmão Joel, para nada. O pastor sabe do talento do irmão Joel, o irmão Joel sabe que o pastor sabe do talento que o irmão Joel tem, a igreja sabe, mas o irmão Joel não é utilizado para nada. Na verdade, o irmão Joel, ele é um deixado de lado, um que o pastor não vê. Prova disso, nunca se ouviu citar o nome do irmão Joel sobre o altar para nada. Quando um ou outro não comparece na Santa Ceia, o pastor pergunta para as suas esposas: o irmão fulano está trabalhando, irmã fulana? Mas para o irmão Joel não há menção. Não se pergunta, nunca se perguntou para a sua esposa a sua ausência
bispo que leva um pastor de igreja que prega o amor, prega a humildade, prega a mansidão, e quando está pregando sobre essa qualidade, parece ser ele mesmo a essência dessas qualidades. Parece que ele vivencia esse sentimento pelos irmãos. Mas por que não demonstrar com o irmão Joel esse sentimento de amor? E não me diga que não há nada entre esse pastor e o irmão Joel. Isso não é verdade. É difícil de se acreditar que exista uma comunhão entre os dois. Que isso não existe. Isso está bem claro, bem nítido, nesses mais de 11 anos. Porque é inadmissível, é inaceitável que um pastor deixe um membro com a capacidade que o irmão Joel tem, e o pastor sabe disso, sem que o mesmo não seja pelo pastor utilizado nem para fazer uma oração sobre o altar. Não me diga que não existe nada. Não me diga que não há um sentimento hostil, um sentimento agressivo, um sentimento retaliador. Não me diga que não exista uma antipatia pelo irmão Joel, que não se acredita. Ninguém ajuizado, ninguém que saiba, ninguém que tem presenciado o que o irmão Joel tem passado em Vila Brasilândia nesses mais de 11 anos dessa gestão, que não diga que não há uma antipatia por parte do pastor para com o irmão Joel. Só se não quiser admitir, só se não quiser ser verdadeiro. Porque é impossível que um irmão tão presente no cultuar a Deus, um irmão que está tão visível aos olhos do pastor, não seja visto por ele a ponto dele sentir no coração o desejo de dar para o irmão Joel uma oportunidade para fazer uma oração. Quando a minha filha nasceu, nem para alegrar-me com a igreja, eu tive a oportunidade. Quando eu pude ver todos os irmãos que tiveram filhos antes de mim, e os que tiveram depois de mim, tiveram a oportunidade para subir no altar e alegrar com a igreja pelo nascimento do seu filho. Eu vi isso, a igreja viu isso. Mas por que o irmão Joel não teve, nem neste momento, nem nesta ocasião de alegria, a oportunidade para subir no altar com a sua esposa, com a sua filhinha e poder alegrar-se com a igreja pelo nascimento da sua filha? Eu sei que há muitos outros irmãos aí em Vila Brasilândia 1 que também nunca tiveram a oportunidade para subir no altar. Mas eu sei o porquê que eu, o irmão Joel, nunca tive. E eu sei que os irmãos também sabem. Os irmãos são inteligentes. Os irmãos são sábios. Os irmãos sabem o do porquê. Mas alguns irmãos têm me perguntado, têm me questionado. E eu sei
que dentro da igreja, para a igreja, eu tenho me tornado um objeto de crítica, de escárnio, de zombaria, de cochicho, porque a minha integridade tem sido colocada a questionamento. Por que que ele não tem oportunidade? O que esse irmão tem? O que ele fez? Para o pastor nunca lhe dá oportunidade para nada. Fulano chegou ontem, entregou uma carta de mudança e já tem oportunidade, já está exercendo atividade na igreja, mas por que que esse irmão não tem oportunidade para nada? Eu sei, eu sinto isso, que eu tenho sido objeto de comentários dentro da igreja, nos lares, uns para com os outros. Eu sei que o pastor tem me colocado a isso, pela sua forma hostil, agressiva, discriminatória de me tratar dentro da igreja. Por quê? Pecado? Não, Senhor. Não, Senhor. De forma alguma. Mas então, qual a razão do pastor tratar o irmão Joel nesses mais de 11 anos em que ele foi deixado como pastor sobre Vila Brasilândia 1? Quem aguentaria isso? Quem suportaria isso? Teve pessoas que saíram por muito menos. Teve pessoas que saíram só porque não tinha oportunidade para expressar o seu ministério do louvor. Foram para outra igreja. Outros saíram porque não tinham oportunidades. Mas o irmão Joel continua aí, como um Mardoqueu na porta do mal, Amã, cujo único pecado era não se dobrar, era não reverenciar, era não ajoelhar diante de Amã como ele queria, sabendo Mardoqueu que só se dobrava diante de Deus e só venerava a Deus. Então o irmão Joel é como Amã, é como Mardoqueu na porta do mal, Amã, esperando a oportunidade de um dia o rei sonhar. Por que que o irmão Joel não tem oportunidade em Vila Brasilândia 1 nessa gestão? Essas perguntas me têm sido feitas. Tem sido feita a minha esposa. A minha filha perguntou para mim dentro da igreja. Ela vendo um e outro subindo, a minha filha me surpreendeu. Ela perguntou para mim: papai, por que que você também não sobe lá em cima? Para os irmãos que me têm perguntado, para as irmãs que me têm perguntado, por que que eu nunca subi no altar de Vila Brasilândia 1, nesses mais de 11 anos que essa gestão foi deixada aí sobre Vila Brasilândia 1, eu tenho mandado esses irmãos perguntarem para o pastor. Eu tenho os direcionado a fazerem esta pergunta ao pastor. Só que para minha filha, eu respondi. Para minha filha, eu dei a resposta. Eu disse para minha filha: é porque esse pastor não gosta do seu papai. Para minha filha, eu dei a resposta. Então, irmão, esta pergunta que tem soado, e eu
desta retaliação, desta represália que o irmão Joel Dilto tem sofrido, vem sofrendo nesses mais de 11 anos, desde que esse pastor foi deixado sobre Vila Brasilândia 1. Eu vou dar resposta aqui, irmão. Eu vou falar aqui alguns acontecimentos, algumas coisas que aconteceram, as quais eu tenho feito comentários críticos. E que eu sei, a igreja sabe, que tem chegado aos ouvidos do pastor. Ele tem tomado conhecimento das minhas críticas aos erros, às besteiras gravíssimas que se tem cometido dentro dessa igreja de Vila Brasilândia 1, sobre o altar, e que não tem sido retratado, não tem sido feito um pedido de desculpa, um pedido de perdão pelo erro, pela besteira que se fez em cima do altar da igreja. Então, tomando conhecimento dos comentários que eu faço, e eu faço aberto, eu faço os comentários dentro da igreja, lá mesmo, comigo mesmo, resmungando de viva voz, repudiando. Então eu sei que quem está à minha volta leva para o pastor. O pastor não aceita, o pastor não admite, mesmo sabendo que o erro foi cometido, foi feito, não houve uma retratação, mas ele não aceita. Então, o irmão Joel é retaliado. O irmão Joel é censurado. E de uma forma vingativa. De uma forma vingativa. Um sentimento vingativo. Eu vou me vingar dele. Eu sou o pastor. Eu mando aqui, a igreja é minha. Aqui ele não prega, aqui ele não vai ter o apoio, aqui se depender de mim, ele vai ficar aí no banco. Sentimento vingativo, sentimento de vingança, é uma atitude de vingança que tem sido atribuída ao irmão Joel. Então, irmãos, eu vou responder esta pergunta a partir de hoje. Eu estarei respondendo. E eu quero que você me acompanhe e você julgue. Mas julgue sem paixão, com razão, use a razão. Porque se você for olhar e julgar com paixão, você vai ficar do lado de quem pode amanhã te favorecer com privilégios dentro da igreja. Coisa que o irmão Joel não vai poder te fazer. Não vai. Mas se você ouvir as coisas aqui e julgar com a razão, eu sei que você vai ser levado a julgar as coisas da maneira correta, baseada nos fatos que eu vou te apresentar aqui. Mas eu vou te responder, irmão. Eu vou procurar fazer uns vídeos curtos, para que não te canse. Mas se em algum momento eu estender um pouco mais entre um e outro, tenha paciência para ouvir. E você terá a resposta. Porque eu sei, irmão, que está ali assentado no banco da igreja, sob o olhar da igreja, de frente, de lado, atrás, e sendo ali, irmão, martirizado na mente dos irmãos. Eu sei que
não é fácil, irmão. Se eu não tivesse a estrutura em Cristo que eu tenho, eu não estaria mais aí, não. Eu já teria saído, irmão. Porque eu sei, irmão, o talento que Deus me deu. Eu sei o talento que eu sou nas mãos de Deus. E eu sei que eu não sou usado com esses talentos que Deus me deu por uma questão de vingança, de hostilidade. Por quê? Porque eu não sou um puxa-saco, irmão. Eu não sou um leva e traz do pastor. Eu não sou aquele que bajula o pastor. Eu não sou aquele que no dia do seu natalício, quando o co-pastor passa aquela lista, selecionando alguns irmãos, estipulando certo valor para que cada um contribua para dar um presente para o pastor, e isso torna até coativo, porque tem irmão que por ele não daria, mas como está sendo dirigido até ele, o nome dele está na lista. Se ele não der, vai chegar ao conhecimento do pastor que o irmão fulano não deu, e com certeza ele será um irmão menos favorecido. Então, irmão, eu não contribuo, porque eu não concordo com esse negócio, que isso não é honrar o pastor. Isso não é prova de amor para com o pastor. Porque isso que se faz anualmente é, na verdade, por aquilo que o pastor é na igreja, por aquilo que ele exerce na igreja, e não pelo que ele é. Porque o que nós somos? Irmãos. Mas o que exercemos nos diferencia. O pastor é o irmão, mas o irmão pastor. E na condição de pastor, ele tem o que favorecer, o que privilegiar aqueles que lhe favorecem alguma coisa. Porque os favores que você faz ao pastor hoje, refletirá amanhã no ministério dentro da igreja. Com toda certeza, você sabe disso. E o que você não faz também refletirá, porém de uma forma negativa. Negativa. Então, irmãos, meus irmãos, eu não participo disso. Porque eu sei que isso não é feito pelo irmão, é pelo pastor. Porque quando o pastor sair daí, ele nem será lembrado. Lembra do primeiro pastor que se fazia isso por ele? Veja se agora ele é lembrado. Não é. Então não é pelo irmão em Cristo, pastor. É pelo pastor, irmão em Cristo. Porque se fosse pelo irmão, esse sentimento que se faz pelo irmão, se faria por todos os irmãos da igreja. E nós temos visto a dificuldade que é quando temos que ajudar um irmão na igreja. O irmão precisa de determinado valor e não se atinge. Porque esse irmão não é pastor. Essa irmã não é mulher de pastor. Porque lastimavelmente, isso que se fazia todo ano no dia natalício do pastor, somente pelo pastor, agora se estendeu também ao co-pastor, à mulher do pastor e à mulher do co-pastor. E aí ficou um nepotismo na igreja, no ministério. O co-pastor faz pelo pastor no dia do aniversário do pastor, e o pastor se encarrega de fazer pelo co-pastor no dia do aniversário do co-pastor, e assim pelas esposas do pastor e do co-pastor. Você entendeu, irmão? Mas o que fazem nesses dias não é pelo irmão nem pela irmã. É pelo que o irmão pastor é na igreja. É pelo que a irmã é na igreja, a mulher do pastor. Mas quando eles forem embora,
nesse sentido. Nem para fazer uma oração. Não se lembra nem do dia do aniversário do pastor que saiu daí para fazer uma oração por ele. Nem ao menos para dizer, irmãos, hoje é o aniversário do pastor fulano, que era o nosso pastor aqui. Vamos ficar de pé e fazer uma oração por ele. Não. Pela esposa do pastor que saiu daí. Não se lembra. Você não ouve se lembrar disso. Mas, enquanto ele é pastor, se fazem isso. Por isso que eu nunca aceitei isso, irmão. Isso não é honrar o pastor. Honrar o pastor é obedecer o pastor. Amar o pastor é obedecer o pastor. Então, irmãos, eu não sou disso. E muitos são porque têm medo de serem queimados, como o irmão Joel é queimado diante do pastor. Eu não vou lá cumprimentar ele quando ele chega e nem vou cumprimentar ele quando eu estou indo embora. Não, irmão. Não vou. Você entendeu, irmão? Eu não me silencio quando ele deveria falar e é omisso. Não. Aí cresce a raiva dele para comigo. Porque onde o pastor deveria ter voz e ele não tem, aí o irmão Joel tem. Aí eles não aceitam. Aí, meu irmão, vai ter um sermão preparado para você à noite. Viu? À noite. Prepara-se um texto bíblico em nome de Deus. Diz que foi Deus que deu, que não é verdade. Você entendeu? E malha o irmão Joel. Então, irmãos, eu vou aqui te responder. Por que o irmão Joel não prega em Vila Brasilândia 1? Por que o irmão Joel não é lembrado absolutamente para nada? Viu? E por que esse sentimento passa até para o corpo de obreiro? Passa até para o corpo de obreiro. Os obreiros, eles se personificam no pastor. O pastor não se dá com o irmão Joel, então os obreiros também não se dão. Até os que chegaram agora. Parece que todos aqueles que se aproximam do pastor, eles têm que se desvencilhar do irmão Joel. Eles terão que se afastar do irmão Joel. Eles não poderão conversar com o irmão Joel. Não poderão comungar com o irmão Joel. Nem sentar ao lado do irmão Joel. Tem irmãos que ele não senta do meu lado com medo de serem vistos pelo pastor estando sentado ao meu lado. Que inclusive, irmão, já foi até pedido para não sentar ao lado do irmão Joel. Você pode ver que dificilmente senta-se alguém ao meu lado. Só quando é um visitante, irmão. Você entendeu? Então, irmão, esse sentimento hostil da liderança passa para os obreiros. Os obreiros aí, esses que chamam de obreiro, eles me evitam, irmão. Quando eles me cumprimentam, é porque foi um momento inevitável. Que eles não podem se desviar. E o cumprimento deles não é afetivo. Não é afetivo. É um cumprimento profissional. É um cumprimento profissional, mecânico. Não é aquele cumprimento com um sorriso, satisfeito de pegar na mão. Não, irmão. Eles me evitam. Eles me evitam na rua. Eles tomam o ônibus aonde eu trabalho, passam na minha frente, não me saúdam com a paz do Senhor, desde evangelista a diácono, a cooperador. Eles não me cumprimentam não, irmão.
não me cumprimentam. Eu estou falando aqui a verdade. Não me cumprimentam com a paz do Senhor Jesus, pegando na minha mão. Até quem chegou agora. Um presbítero que recentemente chegou à nossa igreja, que de vez em quando ele pega o meu ônibus, ele passa na catraca, ele às vezes nem me vê. Quando me vê, ele me cumprimenta, mas não é pegando na minha mão não, irmão. Eu não sei que tipo de obreiros são esses. E de quem para quem que eles são obreiros. Eu não sei. Qual é o sentimento que há nesses obreiros de hoje? Porque o de Jesus não é. Não é. Filipenses, capítulo 5. Eu vou até ler aqui. Filipenses, capítulo 5, que nos diz que haja Filipenses, capítulo 2, não, perdão, não é. Então, irmãos, Filipenses capítulo 2, no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu sei que o sentimento que há nesses presbíteros, nesses chamados obreiros, não é o mesmo que houve em Cristo Jesus. Não é, irmão. Não é. Porque, irmãos, guarde bem uma coisa. Eu, o irmão Joel, posso até passar pelo pastor ou por qualquer obreiro e os ignorá-los. Embora não é correto, não é recomendável, não é aconselhável fazer isso. Mas a gente pode estar triste por alguma coisa que o pastor falou, uma palavra que nós não gostamos, palavra mais dura. Aí o crente fica meio emburrado. Tem irmão assim na igreja. Aí ele passa, vê o pastor, ele passa de lá. Mas o pastor que é pastor, o pastor que tem o sangue de pastor de Cristo nas suas veias, nunca, jamais, ele passará por um membro, ovelha do seu aprisco, da sua igreja, sem que ele não quebre o gelo, sem que ele não vá até esse irmão, se for possível, e lhe pegue na mão, lhe dê a paz do Senhor e pergunte se está tudo bem. Se ele estiver passando de carro, ele vê o irmão, ele dá uma buzinada e estende a mão para o irmão. O verdadeiro pastor, ele faz isso. Mas aquele que foi feito pastor por apadrinhamento, por capricho, por favores, esse não é pastor. É apenas um dirigente na condição de pastor, na posição de um pastor. Mas o verdadeiro pastor, ele ama as ovelhas, independentemente. Ele ama. Ele não quer ver elas pelas costas. Não. Ele quebra o gelo. Ele vai até ele, até ela. Ele não passa de largo, ele não passa. Ele não finge que não vê, ele não se desvia. Não. O verdadeiro pastor, não. Mas lastimavelmente, lamentavelmente, esses obreiros têm me ignorado. Eles passam ali no corredor. Eu estou ali. Eles passam como que não está me vendo. Mas o irmão que está à minha frente, eles veem. O irmão que está atrás de mim, eles veem. Mas a
mim, eles não vêm. Aí o camarada vem tirar a oferta, aí ele vai pegar a minha oferta, aí ele me saúda. Eu me faço de surdo e de mudo. Eu não os cumprimento, porque eu sei que eles não estão sendo verdadeiros, estão sendo hipócritas. Não estão me cumprimentando realmente porque eles sentem a comunhão em Cristo de me saudar. Porque eles passaram ali pelo corredor várias vezes e não me cumprimentaram, com medo do pastor. Com medo do pastor ver eles me cumprimentando. Mas quando eles vêm tirar a oferta, aí eles falam comigo. A paz do Senhor, irmão Joel. Eu faço de conta que nem os ouvi e nem os vi passar por mim ali. Porque eles me ignoram, irmão. Eles me ignoram. Lamentavelmente, uma certa feita, nós saímos do culto, eu, a minha esposa e a minha filha, saímos pelo portão da garagem que estava aberto, e um presbítero saiu pelo portãozinho. Esse presbítero saiu e ele foi lá para o lado direito da rua, lá para o lado de lá da rua da igreja. E ele estava indo lá no posto de saúde, onde estava o carro Ideia, estacionado. Esse presbítero, ele foi pelo lado direito da rua, para não ir pelo mesmo lado que eu, a minha esposa e a minha filha estava indo. Para não passar por nós, irmão. Um presbítero, um homem do altar, um homem que unge. Aí ele foi andando pelo lado de lá. Quando chegou lá na direção que estava o Ideia, o carro, ele atravessou para o lado esquerdo, fez o que tinha para fazer rapidamente e atravessou de novo para o lado de lá, irmão. Para o lado de lá, o lado contrário ao que nós estávamos indo. Porque nós também estávamos indo em direção ao carro desse presbítero, da cunhada desse presbítero. Porque nós moramos ali do lado do posto. Aí o presbítero passou, e o irmão Tiãozinho estava no carro dele. Eu falei, tá vendo, irmão Tiãozinho? Esses são os obreiros. Passa pela gente e ignora. Vai até pelo outro lado da rua. Aí esse presbítero, com um tom bastante irônico, ele disse, rapaz, senhor, irmão, eu o ignorei e falei assim, olha, só me cumprimentou porque eu falei. São os obreiros, irmão, são os presbíteros. São os homens, chamado corpo de obreiros da igreja. Eles me ignoram, irmão. Eles me ignoram, eles tomam a personalidade do pastor. O tratamento que o pastor dá para o irmão Joel, hostil, os obreiros também dão. É lamentável. É lamentável o que nós temos visto em Vila Brasilândia 1. E você sabe disso que é verdade, irmão. Você sabe que é verdade. Você sabe que é verdade. Então, irmão, por que o irmão Joel não prega? Por que o irmão Joel não tem oportunidade para nada? Por que o irmão Joel não é lembrado? Eu vou te responder. Eu vou te falar o porquê. Aguarde-me no próximo vídeo. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Nos aguarde em Cristo.